um ser, que eu não vou nem falar se é o que é, mas porque vai sair no próximo bando, então nada de deixar vazar informações aí. Hi guys, Neto here, and today we are going to introduce you to a very important artist of our team. Leandro Pavanelli has been working as a 3D sculptor here at LUT since the beginning, and he is responsible for a lot of cool miniatures, like the Bard from the Welcome Pack, Styx Ferryman, and a Flimberg, this month's hero, Alberus Ribeiros. We received a lot of messages asking for this kind of content, showing a little more of what's behind LUT, and we finally did it. But I have to say that for the first time on our channel, we are releasing a video that was completely recorded in Portuguese and subtitled in English. And even knowing that most of you are not familiar with Portuguese, I believe that you're gonna like it a lot, because Pavanelli answered almost every question that was sent by you on our Discord server. That's it, guys, so no more explanations to do. Now, with you, Leandro Pavanelli. Meu nome é Leandro Pavanelli Borges, atualmente trabalho como escultor digital na LUT, né? E recentemente como coordenador também. E eu tô desde o comecinho da LUT, desde antes da LUT virar LUT, né? O primeiro contato que eu tive com o Álvaro foi quando ele começou a fazer umas lives abertas no YouTube, né? Ele fazia, se não me engano, toda terça-feira pra qualquer pessoa que quisesse assistir, não era fechado nem nada. Aí nessa época ele começou a fazer algumas competições, alguns contests, jogava um tema pra galera e a galera fazia e no final ele escolhia, né, quem ele achava melhor, primeiro, segundo, terceiro. Era uma competiçãozinha assim, amigável e tudo, né. Aí eu fui um dos participantes do segundo contest, que era com a temática de D&D, né, Dungeons and Dragons. Eu escolhi fazer esse sapão aí, né, que essas criaturas que chamam Green, é específico Green Sled, porque tem o Sled, tem vários, né. Aí eu achei esse concept aí na internet, é o concept, se eu não me engano, é o oficial da Wizards, e daí eu achei irado, assim, eu falei, cara, eu vou me arriscar na competição aí, vou tentar, né. Fiz ele com, né, tipo, o máximo de empenho que eu conseguia, e daí eu tive o prazer e a honra de ter sido escolhido vencedor pelo Álvaro, né? Eu peguei o primeiro lugar, aí começou meio um contato com o Álvaro mesmo, né? Porque antes eu via ele nas lives, mas não tinha contato nenhum. Aí como eu ganhei o contest, eu tive um pouco de contato com ele e foi mais daí que começou, a partir desse contest, dessa vitória minha aí, que eu comecei a ter um pouco mais de contato com ele diretamente, assim, né? Foi muito marcante, assim, esse personagem tem um carinho muito grande, mas e foi a primeira vez que eu vi um trabalho meu saindo do computador e virando um objeto físico, né? Eu já tinha trabalhado com coisas tipo, né, ilustração, então, mas é diferente, né? Imprimir uma folha, coisa assim, ou um anúncio, do que realmente ter um objeto, né? E aí eu tenho aqui a miniaturazinha dele, que foi impressa pelo Álvaro e pintada pela Márcia, que é a esposa do Álvaro, né? Tem como um troféu aqui que fica o tempo todo aqui na minha mesa, né? É um dos poucos trabalhos que eu tenho, que assim, fisicamente aqui comigo, né? Eu tenho duas peças da LUT aqui, que eles foram gentis de terem me enviado há pouco tempo atrás até, mas esse aqui é bem... Realmente é uma das peças, um dos trabalhos mais importantes, de ter um peso muito, muito grande com tudo que veio junto aí, tudo que acarretou nele, assim, né? A Barda foi a primeira peça que eu fiz pra LUT, antes de saber até que a LUT ia virar a LUT, eu nem, né, o Álvaro tinha falado comigo e pediu, assim, mas ele falou, ó, a gente precisa de uma barda, né, uma barda tocando um bandolim, assim, sentada em algum lugar, algum banco, alguma coisa, né. E daí ele passou pra mim e eu topei, né, fazer. Falei, cara, vamos fazer sim. E na época não tinha nem concept, ele só me falou mesmo a ideia geral, jogou assim a ideia e falou, desenvolve aí. E daí eu tive pouco tempo pra fazer também, eu tive 2 dias pra fazer ela, desenvolver ela. Mas foi um desafio muito, muito bacana, assim, de encarar. E foi o começo, né? O comecinho, a primeira peça da LUT, desde essa aí
tô aí desde o começo e não parou mais, né? Tipo, depois dessa veio todos os bandos aí, as peças que eu fiz, né? Que é uma equipe bem grande, principalmente hoje, né? No comecinho era bem o Álvaro, a Márcia, o pessoal que tava ali com eles e alguns artistas, assim, né? E hoje a equipe é muito maior, né? Então, aí a Barda com certeza tem uma importância enorme pra mim, assim, é uma peça que eu gosto muito, é o começo de tudo, né? Então sempre é uma peça que eu não vou esquecer nunca, com certeza. Tô direto vendo o grupo dos assinantes das pessoas que consomem os modelos, imprimem as miniaturas e usam, né, para jogar, para pintar, seja lá o fim que a pessoa queira levar, né. Então é muito legal, porque alguns modelos realmente a gente pinta, em geral eu pinto todos aqui no 3D. A Barda, ela tá basicamente com um baldinho de tinta pela questão de ter sido muito corrido, foi tipo 2 dias só para desenvolver tanto a estética dela, quanto, né, fazer escultura mesmo. Então tem umas cores bem básicas aqui, bem nada muito desenvolvido, mas eu sempre tento colocar cor nos modelos, que é uma parte que para mim pessoalmente faz parte da criação, do desenvolvimento ali da peça, né? Colocar cor ajuda muito a gente chegar num resultado melhor, ver o que o personagem tá precisando e tal, né? E aí eu acho uma das partes mais legais isso, de eu coloco a cor aqui do jeito que eu imagino, por pura diversão também, porque na hora de imprimir não vai sair com cor. Então, pra gente, lute, assim, não muda nada, tá com cor no 3D ou não, né? Mas é legal porque, por frequentar o fórum, o grupo, né, do Facebook, o Discord agora recentemente, que foi muito legal que abriram, né, pros assinantes da Lute, eu tô lá sempre de olho também. Aí eu vejo o trabalho da galera, né, o pessoal que pinta, que joga, e é uma das coisas mais legais de ver, assim, que, por exemplo, a Barda, eu coloquei essas cores aqui, e daí eu abro lá o fórum, lá o grupo dos membros da Lute, e vejo uma Barda completamente diferente, que a pessoa levou né, com a imaginação dela. É muito legal ver que cada um tem uma imagem na cabeça, né, de ver ela cinza assim, e daí fala, pô, eu não imaginei ela assim, com o cabelo meio ruivo, imaginei ela morenona e tal. Então é muito legal ver cada pessoa levando com a pintura a direção que ela quer, assim, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto desse trabalho, de ver o pessoal usando, assim, e pirando, assim, de criação, de criatividade. É uma personagem que eu fiquei muito, muito feliz com o feedback de todo mundo, assim, porque foi uma personagem que eu vi que muitas mulheres gostaram, pegaram pra pintar ou pra jogar RPG, e eu acho legal essa parte da comunidade feminina também, né? Então eu vi que, né, às vezes até um membro fala, é a personagem favorita da minha mulher, coisa do tipo. Então é muito legal e eu fiquei muito contente, assim, com o feedback da galera. Foi uma personagem que eu adorei fazer, porque não é uma raça muito comum de você ver por aí, assim, né? É mais difícil, assim, né? Eu vi que algumas pessoas fizeram versão dela de Avatar e coisas do tipo. Nossa, hoje me marcaram no Instagram uma pintura dela que ficou incrível, assim, também. Então é legal ver que os personagens, eles duram mais do que o bundle ali no mês, né? Tem uns personagens que perduram, assim, é muito legal de ver. Foi uma personagem que eu adorei o concept. Quando eu recebi, eu falei, nossa, porque eu bato o olho no concept e eu meio que já consigo imaginar um pouco o jeito que eu vou fazer. Vou puxar mais isso aqui. E logo de cara no concept eu vi que o cabelo era uma parte muito importante dela, que era a estética dela, assim, começa ali no cabelo e vai, né, tipo, vai descendo toda pro corpo e tudo. Então, com certeza o cabelo foi uma parte que eu dei muita atenção, muito, muito carinho, assim, pra que ele ficasse com um caimento bonito, formas interessantes e que, assim, imaginando a pessoa que fosse pintar, que ela tivesse possibilidades de pintar de vários tipos, assim, várias cores, vários, enfim, né? E que ficasse bom como é escultura, a gente tenta deixar a peça o melhor possível
no máximo de ângulos possíveis, né? Então a gente não negligencia as costas ou partes que, né, mais escondidas. A gente tenta fazer o máximo possível, elevar a qualidade ao máximo possível, assim, né? E com ela, com certeza, não foi diferente. Na versão do busto, a gente não é só pegar a miniatura pequena, fazer o corte e ampliar, né? Se a gente poderia muito bem fazer isso, sairia bom, mas a gente quer sempre puxar mais, sempre ter uma qualidade diferenciada, né? Então a gente trabalha nela, na versão do busto, a gente trabalha a parte só do busto ali, coloca poros, coloca rugas de expressão, coloca o que o personagem pede para aquele tamanho que ele vai ter no mundo físico, né? Como o busto ele vai aparecer bastante assim, a gente tenta trazer o máximo de detalhe e tenta chegar no melhor resultado possível, assim, né, no prazo que a gente tem e tudo, para entregar aí uma coisa que... Porque os membros da Lute são pessoas que manjam muito de, né, RPG, manjam das raças, então se a gente dá algum vacilo, eles vão pegar, sabe? Então a gente tem que ficar esperto com isso também, de ser fiel ao que o personagem está se propondo ali, né? E ela já foi desde o começo pensada como uma Firbolg, né? A gente já recebeu o concept, ela sendo dessa raça. E aí a questão do busto, a gente sempre tenta unir o máximo de qualidade possível no tempo que a gente tem. É sempre um equilíbrio isso, né? Eu que sou artista, particularmente, eu nunca tô satisfeito, né? Tanto que uma coisa comum entre os artistas é falar que não existe projeto pronto. Existe projeto abandonado, que uma hora você tem que se desprender e falar, chega de trabalhar nesse porque eu tenho que partir pro próximo. Porque se dependesse da gente, a gente não ia parar nunca. Sempre tem coisa pra fazer. Vou colocar uma pintinha aqui, não sei o que lá, e você vai. Então, mas a gente sempre tenta deixar o busto o mais adequado para um busto possível, né? E no caso dela, a questão do pássaro aqui, a gente falou, cara, não tem como a gente, sabe, tirar o pássaro. É uma parte muito... Porque a expressão dela, todo o gesture dela, né, a cabeça e tudo, ela tá assim porque ela tá brincando ali com o pássaro, tá olhando um pássaro, né? Então a gente falou, a gente vai ter que incluir o pássaro, porque senão vai ficar um busto meio... acho que sem alma, assim, né? Tipo, o pássaro, ele é muito importante. Ele dá um contexto pra cena, né? Então a gente falou, não, vamos colocar. A gente fez, né, o busto a partir daqui e colocou o braço aqui, né? Aí o cajado dela a gente não colocou, porque não pega na altura do busto aqui, né? Mas assim, o que a gente consegue colocar do elemento da personagem que é importante, a gente coloca. O projeto do Styx, ele com certeza é um dos que eu mais gostei de fazer até hoje na Lute, assim. Quando o Álvaro me passou o concept ali, eu já... como eu tinha citado, eu bato o olho no concept, eu já me imagino fazendo ou não, né? E foi um concept que eu bati o olho e falei, cara, eu já sei, assim, a direção que eu vou levar, a estética do barco e tal, e então foi um paraíso, assim, de fazer, porque eu amo fazer coisa orgânica, trabalhar em tecido, trabalhar em anatomia, em pele, em cabelo, né? O caso da Ena ali mostra bem. E aí eu olhei o concept e falei, cara, vai ser divertidíssimo de fazer isso aqui. E aí o Styx e o Albeiros estão disputando ali o primeiro lugar do meu favorito de ter feito até hoje na Lute, né? E aí foi um projeto muito legal, porque ele é uma cena, né? Ele é um diorama, uma vinheta aí, eu não sei tecnicamente o que o pessoal mais fala, né? Mas é uma cena, então eu fiquei muito empolgado com isso, de fazer que não era... Tem a versão dele na base de 75 e 32 ali, normal, a de jogo mesmo, né? Mas essa versão que completa o barco inteiro e tal, foi assim,
Foi um sonho de fazer, né? Eu me diverti muito e consegui soltar a mão, assim, colocar detalhes que às vezes o pessoal nem nota, porque pelo tamanho da miniatura, né? Mas é um trabalho muito especial, com certeza, e foi um trabalho que marcou o meu primeiro ano na Lute, que foi certinho, assim, bateu a data exata de um ano que eu tava na Lute, eu entreguei esse trabalho, então, junto com a Barda, o Álvaro e a Márcia foram gentis de enviar para mim, então ele tá aqui em casa, né, e tem um lugar especial, apesar de ser feio pra caramba, né, bichão, nada simpático, mas ele tem um lugar especial aqui no meu coração. Por exemplo, quando eu recebi o concept, não tinha o barco inteiro. Ele só mostrava a parte de a miniatura tradicional ali com a base medium, small, né? E então eu tive que fazer desenvolver, né, essa parte de trás aqui. A parte da frente também. O concept ele em geral a gente recebe os concepts bem desenvolvidos, mas alguns são mais assim um sketch, a ideia mais ampla ali e a gente pega e desenvolve mais, né? Por exemplo, coisas que não tinham no concept que eu achei legal de colocar foi essa mão, por exemplo, uma mão que, né, de uma dessas almas aqui que tentou agarrar o barco e ela se fundiu com o barco, né? Então tá aqui até o osso e tal. Aí, como você citou aqui o cérebro do corvo, né? Que eu imaginei, assim, que eu quis puxar para um lado bem bizarro, assim, sabe? Uma coisa para não ser, por exemplo, uma cabeça de corvo esculpida na madeira, que fosse um corvo. Botaram um corvo gigante ali comparado com Styx, né? Mas que botaram uma cabeça real de um corvo ali, sabe? Que ele se fundiu ao barco. Aqui também você falou do remo e realmente a ideia é essa, de que há tanto tempo que ele faz isso, que ele leva, né, tipo, as almas e através do rio ali, que ele já se fundiu, ele e o remo dele viraram uma coisa só, como se fosse um membro, um braço, uma perna, e fizesse parte dele mesmo, né? Então, aí eu trabalhei bem aqui para integrar bem a mão dele ao remo, para que ficasse bem convincente, bem orgânico. Como eu falei, eu adoro fazer coisa orgânica, fazer, né, tipo, dobra de pele, fazer ruga, fazer, né, esse tipo de coisa. Nossa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Coloco uma musiquinha e fico aqui esculpindo, nossa, felizão, assim. Aí dele, aqui do barco, detalhes que eu acho legal, assim, essa que eu imaginei como não sendo algum humano importante, um rei, alguma coisa assim, né, que pereceu aqui e foi incorporado ao barco, né, então tem uma adaga atravessando a boca aqui, saindo num crânio aqui da frente, né, e aí é um detalhezinho que eu não sei se o pessoal ia achar que é um defeito ou não, mas essas faixas aqui, né, que estão na perna dele, eu passei aqui atrás de um tendão dele, um tendão que se liga ao pé aqui, e de uma forma proposital, assim, de realmente para ter um detalhezinho diferente ali. Eu achei que seria interessante, né? Mas eu fiquei com um pouco de receio de saber se a galera ia achar que é erro ou não, né? Inclusive, o busto, foi interessante que o busto ele não estava planejado. Mas assim, enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu gostei tanto de fazer que eu fui e fiz a versão do busto assim por conta própria mesmo. E daí eu cheguei pro Álvaro e falei, né? Eu falei, Álvaro, eu fiz o busto aqui, se você quiser disponibilizar pra galera, que eu acho que eles vão gostar de ter um bicho feio pra variar um pouco dos bichos bonitos aí, das miniaturas, né, de alta qualidade aí que a Lute manda, né? E aí eu mandei ver também, né? Eu gostei tanto de fazer que eu caprichei bastante na feiura dele, assim. O bundle da Ena é um que eu gosto muito, assim, que eu acho que o bundle como um todo ficou muito bonito, assim, muito com muita personalidade, sabe? Então é um bundle que eu gosto bastante, assim. Tem um casacão aqui de pele de algum bicho aí, né? Tá cheio de bicho morto aqui. As referências que eu mais uso, assim, são as mais óbvias possíveis, assim, porque é o que mais eu gosto, né? É o que mais eu gosto da estética, gosto da temática, então
games, filmes, a cultura nerd em geral, assim, é uma coisa que eu sempre vivi, eu sempre fui nerd, né, tipo, jogava RPG de mesa, coisas assim, então são coisas que estão o tempo todo comigo, assim, na minha cabeça, né, e das antigas até, por exemplo, eu tenho aqui o livro do D&D, que é a terceira edição, esse livro é de 2001, esse ano ele tá fazendo 20 anos. Tem até aqui que eu escrevi, era moleque, né? Tem aqui meu nome e a data, né? De quando eu comprei. Então esse ano vai fazer em outubro 20 anos que eu tenho esse livro aqui de livro de jogador, D&D terceira edição, né? E tá aqui do meu lado justamente por isso, porque as ilustrações são ótimas e né, tem personagens e tudo. Então, tipo, eu pego muita coisa daqui, sabe? Mas assim, as referências principais são essas, assim, coisas mais que estão ali, né, que é muito clichê de falar, mas é porque é clichê por um motivo, né? É muito bom, assim, são referências muito ricas, né? Então, esse aqui foi, como eu comentei ali, tá junto com o Styx ali disputando o primeiro lugar do personagem que eu mais gostei de fazer, porque eu jogava RPG e tudo, e a classe e a raça também, que eu mais gostava, a combinação que eu mais gostava era essa, né? Humano mago, era uma coisa que eu pirava, assim, né? Tipo, imaginar, porque eu acho demais as raças e tudo, mas imaginar um humano que a gente consegue soltar magia, consegue fazer, né, invocar criatura, o que seja, era o paraíso pra mim, assim. Então, foi um sonho de criança, assim, fazer essa peça aqui. Foi, assim, eu não senti que eu tava trabalhando, eu senti que eu tava criando um personagem ali pra eu jogar RPG daqui a pouco, sabe? Foi incrível, assim. E então, com certeza é uma peça que já tem uma importância enorme pra mim, assim. Uma peça que eu me identifico muito, assim. Né, que me remete a muitas coisas da minha infância, de quando eu era bem, bem moleque, jogava RPG com meus amigos e coisas do tipo, né? E é uma peça que, nossa, eu me empenhei, assim, porque eu tento dar o máximo de mim em todos os trabalhos, né? Quando o Álvaro fala nas lives que cada miniatura tem um trabalho enorme que vai, são horas e horas, dias e muitas pessoas ali em cada miniatura, porque é realmente isso, né? A gente faz com muito carinho cada peça, porque todo mundo na Lute são pessoas que vivem isso, que gostam de RPG, gostam desse mundo, assim, não são pessoas que estão só para ter um trabalho, né? São pessoas que querem esse trabalho. Então, comigo não é diferente, assim, eu fiz a peça com o maior carinho, como todas as outras, e eu faço sempre, como eu falei, pensando no pessoal que vai usar. Então, né, tipo, eu tento dar atenção a cada parte, porque eu sei que pessoas vão tirar uma parte, vão colocar outra, ou vão imprimir só uma parte do personagem, não vão imprimir ele inteiro. Então, em caso de personagens assim, em geral o pessoal fala, o meu personagem é um mago humano, mas ele não tem uma coruja como companion, como pet, né? Então, a pessoa tira aqui, né, a galera mexe no 3D ali também, tira a coruja, coloca o petzinho que elas usam. Então a gente também sempre tenta deixar a peça versátil, né? E no caso dele aqui, eu já vi que teve gente que cortou essa parte, imprimiu só coruja, a pessoa pintou só coruja, ficou demais, assim, né? Então por isso que eu dou atenção a cada parte do personagem. A coruja eu fiz com o maior carinho também, que eu já com experiência da Lute desse ano aí, eu já sabia que alguém ia pegar só a coruja e imprimir, sabe? A gente começa já a perceber os padrões, assim, né, do pessoal que usa, que joga, o que eles mais fazem. Então eu caprichei bastante na coruja, caprichei na barba, que ia até a versão de busto. As coisas que eu sou mais apaixonado por esculpir são esses elementos, né? Anatomia, eu amo esculpir anatomia, poses diferentes, ver como que o músculo reage, dependendo da pose. Tecido, eu acho, nossa, eu acho relaxante demais e eu amo fazer, né, um caimento bonito, chegar numa estética bonita, assim. Cabelo, barba, né, são coisas que eu acho que, né, quanto mais você gosta daquilo, melhor você tende a fazer aquilo, né? Então, são coisas que eu já fiz muito,
durante a minha carreira, né? Tecido, eu já fiz muito tecido, muito cabelo, muita anatomia, então são as coisas que eu considero que são os pontos mais fortes, porque eu já pratiquei demais, não tem segredo, né? Quanto mais você faz um negócio, melhor você fica, né? Então, de tanto fazer, eu tenho uma facilidade maior hoje em dia, o que não quer dizer de jeito nenhum que eu faça facilmente, porque não é fácil, mas o fato de gostar do processo ajuda muito, porque se você faz uma coisa que você não tá gostando, sai com mais dificuldade, sai mais empurrado, né? Aí ele foi demais de fazer por isso, porque ele tinha essa barbona voando com vento, assim, então ele juntou tudo que eu amo de fazer, assim, que é tecido bem dinâmico, com vento, a barba, o cabelo voando com vento, assim, né? E daí aparece, né, tipo, o rosto, que eu gosto de fazer rosto, assim, bem nessa pegada, assim, de pessoas experientes, né, mais velhas e que a vida que foi lá e esculpiu as marcas no rosto da pessoa, sabe? Nossa, eu acho demais, assim. Então foi um paraíso esculpir esse aqui, né? Foi um personagem que eu gostei demais, assim, e que eu fiquei, de novo, muito feliz que o pessoal gostou muito também. Muito legal, tô vendo as versões, que nem essa foi a que eu pintei aqui no 3D, né? E eu acho legal isso que a gente comentou que você falou das lanternas e esse tipo de coisa que abre possibilidade de fazer essas pinturas com luz, né, que é o OLS, né, se não me engano, e a gente sempre tenta colocar algo do tipo nas miniaturas, seja brincar com parecer que tá flutuando, seja botar uma fonte de luz que a pessoa possa pintar, sei lá, uma fogueira, e daí a luz aqui, o fogo refletindo, né, a luz batendo no rosto, e é uma coisa que eu tento até brincar aqui também. Eu não sou de jeito nenhum pintor, né, tipo, eu vejo o pessoal lá e eu fico, cara, o que eu tô fazendo? Eu fico ali na escultura, mas eu tento brincar também, eu gosto, então aqui eu brinquei com pintura, né, pintar ele. Que eu imaginei que o pessoal ia fazer isso, como tem um fogo aqui, ele soltando a magia do livro, né? Ia refletir o fogo nele aqui, um pouco na coruja, talvez, né? Então eu também brinco aqui, é o meu playground aqui, o ZBrush, que é o programa que a gente usa, né? Que, assim, porque uma referência clara, né, que é muito forte para todo mundo quando se trata de um mago, um wizard humano, né? É o Gandalf do Senhor dos Anéis, que é o mais conhecido, eu acho, né? É um mago que até quem não entende de Senhor dos Anéis, não manja nada, já ouviu falar no Gandalf, né? Então são elementos que com certeza eu trouxe para ele aqui, porque não tenho muito como fugir, sabe? Eu acho que eu queria fazer uma homenagem também, sabe? Era a chance de botar ali para fora um desejo meu, assim, né, de fazer uma versão dele. Uns detalhes que eu coloquei nele que eu acho legais é esse cachimbo que dá para reconhecer de quem que é, né? E essa espada aqui, a adaga dele, na verdade, que não é espada, né? Ela também acho que é bem conhecida de quem é fã da franquia aí do Senhor dos Anéis, né? E aí são detalhes que eu achei legal de colocar, que são discretos, a pessoa que prestar atenção ela vai encontrar. E quem não conhecer também tem aqui um design legal, uma coisa que fica esteticamente bonita e que a pessoa vai gostar, né, de pintar, de ter ali. Então a gente sempre, a Lute como um todo sempre tenta colocar coisinhas na base, coisinhas no personagem que remetem ou a alguma franquia ou a própria história da Lute mesmo, a lore da Lute, né? Então a gente está sempre tentando enriquecer ao máximo assim o personagem. Eu tô sempre fazendo um roleplay enquanto eu tô esculpindo. Eu tento imaginar, pô, ele veio da onde, né? Ele tá soltando uma magia contra quem? Ele pode ter vivido numa vida difícil, então as roupas não são, né, muito assim da alta sociedade, esse tipo de coisa, né? Então, para mim o meu trabalho é jogar RPG, né? É esculpir e jogar RPG assim, enquanto eu tô esculpindo, né? Um ser que eu não vou nem falar se é o que é, mas porque vai sair no próximo bando, então nada de
de deixar vazar informações aí. Mas é uma que eu queria muito fazer já há muito tempo e não tinha tido a oportunidade ainda. Então foi uma que eu fiquei muito feliz de poder trabalhar nela e esculpir e também soltar a criatividade aí. Eu acho que o pessoal vai gostar, assim, foi uma que eu fiz com muito carinho também. Bastante detalhezinhos que eu coloquei ali que eu acho que vão ser bem legais, assim. Então, a maior parte, assim, das coisas que eu aprendi foi fazendo curso ou fazendo workshops. Eu sempre fui muito atrás de conhecimento, depois que eu escolhi, assim, o que eu queria fazer, o que eu queria seguir, aí eu ia atrás, e hoje em dia, né, tipo, a coisa que mais tem você acha na internet, né, curso, tutorial, até no YouTube muita coisa de graça, né, então hoje em dia tá bem fácil o acesso, assim. Mas então a maior parte das coisas que eu aprendi foi fazendo curso, conversando com gente da área, com quem já trabalhava, com pessoas mais experientes que eu. E até hoje, né, eu busco tutorial, busco coisas, tô sempre tentando atualizar, melhorar a técnica, melhorar a arte mesmo. Agora que eu tô nessa função de coordenador, eu tô, né, buscando um pouco mais dessa parte de, né, teoria, de esse tipo de coisa que não é muito ali no tecnicamente do programa ou de escultura mesmo, né? Então mas eu passei bons anos aí da minha vida só de autodidata mesmo, só estudando, que eu acho que é super importante você tirar um tempo para fazer só você mesmo, mas quando puder, quando tiver oportunidade, né, fazer curso aí que ajuda demais, assim. Assim, esculpir, porque eu sempre gostei muito de personagem, dessa parte principalmente de personagem. Mas era uma coisa que eu não sentia tanto prazer fazer desenhando, por exemplo, né? Eu comecei tentando desenhar, hoje em dia eu não desenho, né? Inclusive, muita gente pergunta também se precisa saber desenhar para ser escultor, coisa do tipo, e com certeza ajuda demais. Quem desenha vai ter uma facilidade maior, um olhar melhor, assim, mas não é uma coisa que é fundamental, é necessária, né? E esse prazer que eu não tinha no desenho, eu encontrei na escultura. Era uma coisa que era extremamente difícil, mas que eu amava o processo, estar ali tentando. Nossa, eu sempre gostei. Então, eu achei na escultura, né? Eu já fiz escultura tradicional e coisa, e daí na digital eu passei para digital pela, né, tendência de mercado, pela facilidade também de eu não tenho muito espaço, dependendo do lugar que eu tô. Então, no digital eu achei mesmo ali, eu falei, nossa, eu consigo botar uma musiquinha nossa, e me divertir. Então, com certeza escultura, às vezes eu tenho tempo, tô com tempo livre, mas abro aqui uma miniatura da Lute e fico trabalhando, porque é um negócio que eu amo tanto fazer que às vezes é feriado, tô de boa, dá pra ficar descansando, mas eu vou lá e pego o modelo, porque, lembrei, dá pra melhorar isso aqui e tal, e pra mim não é trabalho, né, é realmente uma coisa que eu amo fazer, que eu poderia estar jogando videogame, coisa do tipo, mas o prazer e a diversão que eu tenho esculpindo nossa, é um negócio que pra mim, eu sou grato, né, eu agradeço todos os dias a Deus por fazer isso, ter isso como meu trabalho, que acaba não sendo um trabalho, né? Acaba sendo um sonho aí de criança, assim, de se divertir e poder viver, né? Poder sustentar a família e uma coisa que você ama fazer, né? Eu quero primeiro agradecer vocês aí pelo convite, eu fiquei muito feliz a hora que vocês chegaram com essa ideia, eu achei demais, assim, é mais uma coisa que a Lute consegue fazer para aproximar, né, o público da Lute, da empresa, assim, porque é muito meio difícil você ter esse contato com a empresa, ficar, né, tipo, a empresa lá e os clientes e tal. Então eu fiquei muito feliz, muito animado com essa iniciativa da gente trocar uma ideia e né, trocar conteúdo, o que for, assim, né? Então agradeço demais aí pelo convite. Adorei fazer, um bate-papo super legal. Eu espero aí que mais pessoas da Lute apareçam aqui também para compartilhar parte técnica, parte criativa, o que seja aí, que eu acho que o pessoal vai gostar muito. E pra galera que os membros da Lute, o pessoal que assina aí, eu quero agradecer demais
Todo feedback, eu sei que a gente não tem uma troca de ideia direta, mas eu tô lá sempre vendo o grupo, sempre vendo os trabalhos, não só as peças que eu faço, de todo mundo. Eu entro lá como um apreciador total, assim, e é muito legal de ver. O pessoal é super criativo, então agradeço muito aí todo mundo que faz parte da Lute, que não faz também tá assistindo ou vai assistir, porque é uma área que tá crescendo bastante, que o pessoal tá entrando cada vez mais, então eu tô muito feliz de fazer parte dessa onda aí que tá crescendo muito impressão 3D e toda essa parte. Então, agradecer todo mundo, dizer que, eu tô muito feliz de fazer as miniaturas, né, da Lute, expor meu trabalho e ver que as pessoas estão gostando, né? Espero continuar por muitos e muitos anos aí, criando muita miniatura legal para vocês pintarem, para se divertirem, jogarem. E se Deus quiser, vamos longe ainda, né? Pode esperar que tem bastante coisa chegando aí, então, né? Vamos que vamos. Valeu, cara. Abração.